Olá, tudo bem? Para essa questão, nós temos aqui no enunciado, ele está nos pedindo para comparar as estruturas de um olho com as estruturas de uma lente fotográfica, de uma máquina fotográfica. Então, ele vem aqui explicando qual é o passo a passo dessa máquina fotográfica para a gente identificar aqui no olho todas as estruturas que já estão nomeadas e a partir dessa identificação a gente faz a relação entre a função que está demonstrada aqui e a função do olho aqui, tudo bem? Ele fala assim, ó. Ela possui um sistema de lentes. Sistema de lentes, no caso, já seriam duas ou mais lentes, um mecanismo para dar foco à imagem e uma abertura que permite a passagem de luz para que esta incida sobre uma película. Então, vamos lá, a gente tem um sistema de lentes que foca a imagem, uma abertura que permite a passagem de luz e uma película onde a imagem se forma. Então, a gente tem que achar três coisas aqui no olho. A gente tem que achar um sistema de lentes que foque a imagem, tem que achar uma estrutura que seja responsável por promover e regular a abertura desse olho, e tem que achar a película onde a imagem se forma. É legal você já ter um pré-conhecimento sobre o olho, que ele já é ensinado na parte da óptica, mas a gente consegue analisar facilmente pelo que está demonstrado aqui. A gente tem as duas lentes, essa lente aqui fora e essa lente aqui dentro. Olha aqui para o olho, vê qual é o conjunto que tem a mesma forma do que aqui. Ó. Aqui parece plano, né? Mas a gente consegue ver por aqui. Qual é o conjunto que tem a mesma forma, que parece uma lente também? Ó, veja aqui, ó. Ele está exatamente nessa forma, a mesma coisa que aqui. Percebe que é igual, ó? São todas lentes biconvexas, que são lentes convergentes em meio, com um meio com índice de refração menor do que o dela. Então, a gente já pode afirmar que o conjunto de lentes envolve o cristalino. Vamos ver ali nas alternativas qual que a gente tem. Ó, as estruturas do olho humano equivalentes às duas lentes, ao diafragma e a película da máquina fotográfica são, respectivamente. A gente precisa achar uma que tenha o cristalino envolvida nas lentes, então só resta a C e a E. Se você vê ali no olho, né, a gente analisar as outras lentes que tem aqui, a gente tem essa lente de incidência aqui também, que é a córnea. Então, seria interessante você saber já, a título de saber mesmo as estruturas do olho, que o cristalino é a lente que regula a incidência de luz, uma contração e dilatação do cristalino, né? Ele é como se fosse um músculo que, conforme ele vai mudando essa curvatura dele, ele vai mudando o raio de incidência dos raios de luz e ele vai mudando a formação da imagem aqui. Depende se o objeto está próximo, se o objeto está longe. Ele é uma lente que pode ser regulada porque ele é capaz de mudar essa curvatura dele. Ele consegue ficar mais menorzinho assim, né, ou mais curvadinho. E com essa mudança ele muda o raio, muda o foco e muda a forma como os raios de luz se comportam aqui dentro. A córnea também é uma estrutura que é uma lente que ela permite a entrada de luz aqui dentro do olho, tudo bem? Ela é como se fosse a porta de entrada dessa luz no olho. Então, a gente tem que o conjunto de lentes é a córnea e o cristalino, mas você já conseguiria saber também por eliminação aqui nas alternativas. Veja só, que depois ele fala aqui, ó, nessa última que tem o cristalino, que a película é o corioide. Mas a gente sabe, essa é a estrutura mais famosa do olho, que é a retina. A estrutura mais famosa, assim, que é o que mais aparece nas questões do seu vestibular, é o que nós chamamos de retina, que é essa partezinha aqui, ó. Percebe que toda essa partezinha aqui se chama retina,
que é onde a imagem se forma, tudo bem? Esse corióide é uma membrana aqui do meio. A retina, que é essa estrutura aqui que tá mais escura, tá vendo? Isso aí se chama retina porque é a parte onde a gente tem as células, os cones e os bastonetes, que eles interpretam a incidência de luz e formam a imagem de forma invertida. Essa imagem vai para o nosso cérebro, é interpretada, ela é invertida pelo nosso cérebro, e daí é como a gente enxerga, como a gente tem a percepção sensorial desses raios de luz. Então, sempre que você vê região de formação de imagem no olho, é a retina, tudo bem? Esse corióide ele tá apontado um pouco errado aqui na questão, mas ele é uma membrana um pouquinho acima, não é aquela retina, tá? A retina é realmente onde se formam a imagem, que é a parte interna aqui dessa membrana, tá? Então, por isso aí você já conseguiria saber que a alternativa correta é a C, né? Mas vamos analisar a íris também. A gente tem esse diafragma, que ele é como se fosse uma estrutura que abrisse e fechasse para permitir a incidência de luz dentro dessa máquina fotográfica. A gente quer comparar isso com a estrutura do olho, que abre e fecha para permitir ou não a incidência de luz dentro do olho. Perceba aqui, ó, tá vendo essa estruturazinha aqui, que tá desenhadinha aqui, de branquinho? Ela se chama íris, a gente vê aqui pela setinha que está apontando, né? Se chama íris. E perceba que ela tá meio que circundando esse cristalino, mas ela deixa um pedacinho aberto. Veja que ela é a única estrutura aqui que consegue circundar o cristalino e permitir assim um espaço aqui para entrada de luz. A íris é como se fosse o diafragma, ela permite a região de entrada de luz. Se a íris se contrai, ela vem um pouco mais para cima, essa região de entrada de luz é maior, que é quando a gente diz que a pupila se dilatou, mas não foi a pupila que se dilatou, foi a íris que se contraiu. A pupila seria a parte mais pretinha do nosso olho, sabe? Quando a íris se contrai, aparece mais partes aqui da pupila. Então é como se a gente dissesse que a pupila dilatou, igual quando a gente vai fazer o exame de vista, né, que tem que dilatar a pupila. Mas isso é porque a íris se contraiu e mostrou mais partes dessa pupila, permitindo maior região de incidência luminosa, que é usada geralmente nas regiões mais escuras, né? E aqui, quando a íris se dilata, né, se expande, ela ocupa uma região maior do cristalino, e a região de entrada de luz aqui, que é a pupila, que é a região que entra a luz, é menorzinha, que é usada geralmente nas mais claras. Então, a gente já viu as 4 estruturas e viu que a alternativa mais correta é a C.